Sabe, existem umas histórias que são tão, mas tão estranhas que parecem até lenda urbana, né? Pois bem, a de hoje aconteceu não faz tanto tempo assim, mas ela desafia qualquer lógica. Vamos mergulhar no caso de Clifford White, um homem que em 1999 sofreu um acidente, entrou em coma e, bom, ele alega que passou esse tempo todo no inferno. E o mais bizarro, ele voltou para contar. E é exatamente essa a pergunta que fica martelando na cabeça. Porque o que o Clifford White trouxe de volta com ele, olha, não foi só uma lembrança ruim. Foi algo que desafiou médicos, assustou profissionais experientes e que levanta aquela questão bem perturbadora sobre o que de fato acontece quando a gente cruza a linha da vida. Então, vamos lá. Essa história toda começa com um evento que tinha tudo para ser o fim, mas que, na verdade, foi só o portal para algo muito, muito mais esquisito. Um acidente violentíssimo, bem ali na fronteira entre viver e morrer, que teve um desfecho que, sinceramente, ninguém poderia esperar. Era 5 de dezembro de 1999. O carro do Clifford White sofreu um acidente tão feio, mas tão feio, que sobreviver ali parecia impossível. Só que, incrivelmente, mesmo com ferimentos gravíssimos, ele conseguiu se arrastar para fora dos destroços antes de apagar de vez. A sorte dele foi que um caminhoneiro passou na hora, viu a cena e chamou ajuda. No hospital, o diagnóstico era o pior possível. Múltiplas fraturas, hemorragia interna, não demorou muito e ele entrou em um coma profundo. A luta pela vida dele estava só começando. Só que, enquanto a equipe médica lutava pela vida dele aqui, no plano físico, eles mal sabiam que uma outra batalha, uma muito mais sombria, estava acontecendo em um lugar completamente diferente. E quando Clifford finalmente acordou, não foi com alívio, não foi com gratidão, foi com um terror puro absoluto estampado no rosto. Tenta imaginar a cena. Uma noite, no silêncio do hospital, os médicos e enfermeiros ouvem gritos e batidas vindo do quarto dele. Eles correm para lá e encontram o Clifford acordado, sim, mas completamente transtornado, perdido, apavorado. E o motivo? Ele afirmava com uma certeza de gelar a alma que durante todo aquele tempo em coma, ele esteve no inferno, sofrendo torturas que a gente nem consegue imaginar. O relato dele não era uma coisa vaga, sabe? Era sensorial, era visceral. Ele descrevia cheiros, sons e sensações com uma clareza que chegava a ser assustadora. E foram justamente esses detalhes que começaram a fazer as pessoas pensarem: será que isso é só um delírio mesmo? E os detalhes eram de arrepiar. Ele falava que era perseguido por demônios sem rosto, todos pretos. Falava de um som constante de lamento, de gente gemindo sem parar, fogo por todos os lados. E, talvez, o mais perturbador de tudo, a sensação constante de carne queimando. Era tudo tão específico que os especialistas começaram a duvidar que fosse só um efeito dos remédios ou do dano cerebral. Simplesmente não parecia uma alucinação qualquer. Com o tempo, o Clifford se recuperou fisicamente e recebeu alta. Só que o homem que voltou para casa não era mais o mesmo. Aquela experiência, fosse real ou não, voltou junto com ele e transformou a vida dele num pesadelo acordado. Pouquíssimos dias depois dele voltar, as reclamações começaram. Os vizinhos não aguentavam mais. Era música num volume ensurdecedor dia e noite e uns barulhos muito esquisitos vindo do apartamento. A situação ficou tão insustentável que o síndico do prédio teve que ir lá intervir. Como o Clifford não atendia a porta, o síndico usou uma chave reserva e a cena que ele encontrou era perturbadora. O apartamento estava imundo, cheio de lixo, dejetos por toda a parte. E no meio daquela bagunça toda, lá estava o Clifford, perfeitamente lúcido, mas coberto de cortes pelo corpo e abraçado com um bloco gigante de gelo. O mais estranho é que, na cabeça dele, tudo aquilo tinha uma explicação lógica. A música alta era para abafar os gemidos que ele dizia que ainda ouvia vindo do inferno, e também para impedir que os demônios o encontrassem. E o gelo? Era para aliviar um calor interno que ele sentia o tempo todo. Um resquício que ele chamava de calor das trevas. Era o jeito desesperado dele de se proteger. Inevitavelmente, Clifford foi levado para um hospital psiquiátrico. E foi aí que o grande conflito dessa história começou de verdade. De um lado, a explicação racional da medicina. Do outro, um testemunho tão real, mas tão real, que abalou até os mais céticos. A gente tinha ali duas realidades batendo de frente. De um lado, a ciência. O diagnóstico oficial era que tudo não passava de delírios, sequelas do dano cerebral gravíssimo do acidente. E faz sentido, né? O cérebro sob trauma extremo pode criar alucinações bem vívidas. Só que do outro lado,
tinha a experiência dele. O Clifford contava a história com uma seriedade, com um medo tão palpável que os próprios profissionais da saúde começaram a duvidar desse diagnóstico tão simples. E esse é um ponto-chave. Um dos psiquiatras que cuidava dele, que preferiu não se identificar, confessou o efeito bizarro que os relatos do Clifford tinham nele. Não era só uma história de um paciente, era algo que causava uma reação física, sabe? Um mal-estar inexplicável. E a dúvida desse psiquiatra ficou ainda maior numa certa noite. Ele estava na sala dele, que era ao lado do quarto do Clifford, e ouviu um som vindo de lá. Ele descreveu como uma risada, mas misturada com um barulho que parecia inumano. E o detalhe mais importante: não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada ligado no quarto. Era só o Clifford. Essa história já poderia terminar por aqui, nesse mistério sem solução entre a sanidade e o sobrenatural. Mas segura aí, porque existe um último detalhe. Uma peça de informação encontrada num lugar totalmente inesperado que muda absolutamente tudo. Depois desse episódio, os relatos sobre o que aconteceu com Clifford ficam meio vagos. Uns dizem que ele morreu semanas depois, outros que a família levou ele para longe. Mas a verdadeira conclusão dessa história estava escondida o tempo todo, à vista de todos. A fonte dessa reviravolta toda é uma coisa bem simples. Uma reportagem de um jornal local, da época, que noticiou o acidente de trânsito do dia 5 de dezembro de 1999. Um pedaço de papel que reconstrói a história inteira. E aqui vem o soco no estômago. De acordo com o texto da reportagem, o acidente não deixou um sobrevivente em coma. Deixou 2 vítimas fatais no local. E uma dessas vítimas era um jovem chamado Clifford White. E é com essa informação que a gente encerra. Mas o mistério só aumenta. Se os registros oficiais dizem que Clifford White morreu na estrada naquele dia, quem ou o que era a pessoa que acordou naquele hospital gritando sobre o inferno? A resposta, bom, essa fica suspensa no ar.